Estamos aqui dando início a mais um Jornal AG News, aqui presenciando o almoço da coletiva de imprensa no 5Div RS, e nós estamos aqui com o vice-presidente para saber um pouquinho como que está o setor, como que estão os números em frente às situações econômicas que a gente está vendo, desestabilizando com as ações, né, do nosso vizinho Trump. Como que nós estamos enfrentando, o que a gente vai esperar hoje na coletiva com a apresentação dos números desse primeiro trimestre? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Nós acreditamos que o mês de abril será um bom mês, apesar de ser um mês curto em função do feriadão de Páscoa, né, que vai emendar com Tiradentes, mas acreditamos que vai ser um mês bom, talvez um pouco inferior a março, mas superior de repente a abril do ano passado. Ainda tem a questão do Trump, como tu falaste. Algumas marcas que têm produção no México, no caso a Volkswagen, Kia e outras empresas, vai ser vantajoso, porque vai ficar caro para esses carros ir para os Estados Unidos e eles vão ter que baixar o preço e trazer para outros países. Então eu acredito que nós aqui vamos ser beneficiados em alguns modelos, né? No caso da Volkswagen, que é a marca que eu represento, a Tiguan, a Taos, vai vir de lá. Eu acredito que vai vir uma maior quantidade e um preço inferior do que se previa. Então, toda essa mídia, né, comentários de pavor, né, com essas medidas, podem se tornar até positivas para o nosso Brasil. O nosso segmento, eu acho que vai ser positiva. Claro que esse segmento tem outros partes que também afeta a parte automotiva, que é o minério de ferro, o aço, que vai ser taxado, isso aumenta o custo da produção do veículo também. Então, mas a gente espera que essas medidas sejam mais benéficas para nós do que prejudiciais. Então, essas medidas, no caso, vão acabar repercutindo a longo prazo. Então, no médio prazo, a perspectiva é que o que já tem pronto, que não dependa dessa produção, com essa taxação vai estar se beneficiando o Brasil. Mas a longo prazo, o risco do aumento do aço, isso pode onerar no futuro. Então, nós precisamos estar com olhares visando o que vem pela frente. Ainda mais que o Brasil exporta muito aço e outros produtos, né, de eletrônica para os Estados Unidos, principalmente através do minério de ferro, né, aço, Gerdau, Vale. Então, isso com certeza a longo prazo, mas tudo se ajeita, né? Eu já ouvi notícias que de repente não vai ser os 25%, como ele disse, em alguns segmentos, vai ser um pouco menos, né? Então a gente tem que ficar atento ao mercado, vai mudar. Presidente, e isso a gente pode observar que talvez seja uma medida realmente de patriotismo, para voltar a reconhecer a produção interna do próprio país, que se descaracterizou investindo em outros, ou essa medida seja puramente política? Como tu enxerga isso nessa alteração que todo mundo fica tentando deduzir o porquê, né, dessas medidas? Tem uma medida realmente política nesse ponto, mas eu acho que realmente é uma questão econômica. Os Estados Unidos transferiu quase toda a produção dele para outros países como China, Índia, e a indústria nacional americana ficou muito pequena, né? Então a ideia, eu acho que do Trump realmente é ativar a indústria, gerar empregos, gerar riqueza, né? E eu acho que o caminho vai ser por aí. Então, o efeito econômico eu acho que vai ser muito benéfico para os Estados Unidos. Então, é importante essa colocação, porque a gente vê só julgamentos numa postura dessa, mas a gente também tem que entender que o representante do país tem que se preservar também
em reestruturar a economia do próprio país. Então, como você está expondo aqui, a gente observa que é realmente, de alguma maneira, reconstruir novamente a indústria, porque é o que fomenta, que nem nós brasileiros. No momento que a gente fomenta a produção e valoriza o trabalho aqui, a gente também está ajudando os recursos internos nossos do próprio país. Isso, e o Brasil também teria que seguir o mesmo caminho, né? Trazer um pouco incentivo à indústria, porque a indústria gera riqueza, gera emprego. Então, não podemos depender somente da produção de grãos. Claro que é muito importante, hoje nós somos um dos maiores exportadores de grãos do mundo, mas nós temos que ter a indústria, porque a gente exporta, por exemplo, hoje o minério de ferro da Vale para a China, para os Estados Unidos, e a gente importa o aço muito mais caro, ou seja, o produto acabado, ele gera muito mais riqueza para o país do que o produto bruto, né? Eu fico muito feliz com a sua atenção de estar aqui nos prestigiando com essa entrevista, porque é importante a gente trazer essa visão que as mídias, os comentários acabam destruindo alguns comportamentos e algumas definições que justamente no início até se acomodar as melancias geram esse impacto, mas elas têm um propósito realmente de retornar essa condição de valorizar o trabalho e dar emprego, que é o que a gente precisa muito. Isso é muito importante. Um país hoje, a gente vê a condição dele quando as pessoas têm emprego. Quando começa a cair o desemprego, olha o que está acontecendo hoje com o Brasil. O índice de desemprego está muito alto, então o pessoal está sentindo no bolso que as coisas estão ficando mais caras, o rendimento mensal está pequeno, alguns dados do governo hoje, infelizmente, são manipulados. Por exemplo, quem tem Bolsa Família é considerado como emprego, e na verdade não é, entendeu? Então, nós temos que reavaliar isso, fazer o desenvolvimento da indústria nacional, né, para gerar emprego, gerar riqueza, gera mais impostos e com isso consegue fazer também os benefícios sociais, né? É isso que a gente precisa escutar e alimentar, porque nós estamos vivendo realmente, vice-presidente, um problema sério que parece que as pessoas não estão enxergando a seriedade e a dificuldade que o nosso país está enfrentando. Mas eu quero trazer rapidamente também sobre a questão de impostos. Como você disse, precisam ter medidas de incentivo e redução de impostos para as indústrias se fixarem. E nós estamos vendo uma coisa que é nítida, e eu escuto a todos os cantos, viajo, que o estado de Santa Catarina está abrindo portas para a indústria, isentando a torta e a direita, e o nosso estado não toma medidas para isso. O que está acontecendo com o nosso Rio Grande do Sul? Há muito tempo o Santa Catarina vem fazendo esse projeto de desenvolvimento de indústria. Eu conheço amigos pessoais, donos de indústria, que estão indo para Santa Catarina em função da falta de incentivo aqui no Rio Grande do Sul. Então, acho que isso tem que ser feito um pacto federativo, nacional, onde todos os estados trabalhem mais ou menos na mesma sintonia. Teria que ser uma lei, vamos dizer assim, federal e não uma lei estadual que cada estado consegue. A partir da lei federal, aí vamos estadual, municipal. Porque se nós formos entrar nessa briga de baixamento de impostos, é ruim, né, para todo mundo. Então, assim, claro, tem que se baixar imposto, tem que se baixar menos imposto, mais produção, mais renda, mais gasto e se arrecada mais, né? Isso já foi provado em outras economias, em outros governos. Não vamos entrar na questão política, mas assim, só aumentar o imposto, a gente está matando aquele empregador, o que gera emprego e o que gera o imposto. Vai chegar um ponto que as empresas não têm mais como pagar imposto, ou fecham, e aí acabou. Ou seja, para se fazer o social, se precisa de dinheiro, e o dinheiro vem através do trabalho. Muito obrigada, vice-presidente, por essa atenção de a gente poder trazer para o nosso telespectador aqui, antes da coletiva de imprensa, um pouquinho do cenário que está acontecendo. Espero que a gente possa prosperar, porque faz parte, né, esses altos e baixos, mas a gente não pode desistir nunca, né? Com certeza. Muito obrigado, foi um prazer. Especificamente, venda de eletrificados, aqui no estado do Rio Grande do Sul, continua um crescimento expressivo, 28,49% de crescimento,
de 1.913 carros para 2.458 veículos, tá? Mas o aumento principal está na venda dos veículos híbridos, até pelo aumento de oferta de veículos híbridos e de um fator que a gente ainda precisa desmistificar. O veículo híbrido, qual é a autonomia? Todos que falam em veículo híbrido perguntam qual é a autonomia. É a mesma de um veículo a combustão, porque tu vai encher o tanque de combustível com gasolina, com etanol, seja lá, e tu vai poder rodar com ele o tempo que durar o combustível. O motor elétrico no híbrido, ele é um complemento, ou ele é o principal quando ele é plug-in, mas o veículo funciona sem o motor elétrico se precisar. Essa é a grande dúvida ainda do consumidor. E os veículos elétricos continuam com o crescimento, mas desacelerou um pouquinho o crescimento nesse primeiro trimestre aqui de 2025. Com esta venda de 43.043 unidades que nós tivemos aqui no primeiro trimestre de 2025, ele é o melhor primeiro trimestre dos últimos 6 anos. Só perdemos aí por 1.100 unidades para o ano de 2019, que estava em plena recuperação no setor automotivo. É um bom resultado, mostra sim a recuperação do estado do Rio Grande do Sul. Se vocês olharem fora o ano de 2019, todos os anos anteriores não se vendeu 40 mil veículos. Tá? Então a gente tem um crescimento expressivo aí que a gente já falou de 8,79 em relação ao ano passado. Aqui vem os números que não são tão favoráveis ao estado do Rio Grande do Sul, porque a gente junta todos os segmentos e depois nós vamos abrir por segmentos para vocês entenderem o que está acontecendo. O estado do Rio Grande do Sul, com 43.043 veículos, perdeu 2 posições. Nós éramos o 7º estado até o final do mês de fevereiro. Finalizamos como o 7º estado no geral de venda de veículos. E perdemos 2 posições para Pernambuco e para Goiás. E a gente já vai explicar o porquê nos próximos quadros, eles são autoexplicativos aí, por que nós perdemos essas 2 posições para esses 2 estados, tá? Onde o Rio Grande do Sul, volto a dizer, não merece estar aí, o Rio Grande do Sul tem que estar entre os 5, 6 que mais vendem, e a gente vai ver como, por segmento qual é a representatividade do nosso estado. Especificamente, somente automóveis. Nós temos aí 20.957 veículos, representamos 5,2% das vendas do Brasil, somos o 5º estado em vendas. Olhem lá onde está Goiás e olhem onde está Pernambuco, para ver se tem como a gente perder. Olhem onde está Bahia, para ver se tem como a gente perder para esses 3 estados. Comerciais leves, que não é um volume tão grande, mas aí tem inclusive o efeito de emplacamento das locadoras, aí onde Minas Gerais passa o estado de São Paulo. Mas nós somos o 4º estado em emplacamento de comerciais leves, ultrapassando Santa Catarina, que tem sido a pedra no sapato do Rio Grande do Sul. Pode ver que Goiás acompanha nos comerciais leves, mas passamos da Bahia e Pernambuco também. Se formos especificamente para o setor de caminhões, no acumulado do ano, pode olhar que no mês de março nós fomos até o 3º emplacamento de caminhões, ultrapassando Paraná e Santa Catarina, mas no acumulado do trimestre nós somos o 5º estado em emplacamentos, ou seja, 8,4% de participação do estado do Rio Grande do Sul, o que é bastante expressivo. É um setor que se recuperou muito bem, e aqui a gente tem que elogiar a medida do governo do estado que isentou o ICM para a recuperação das frotas dos veículos que foram alagados. E isso tem um efeito muito grande. A demonstração clara de que toda vez que tu reduzir imposto, tu vai conseguir aumentar o volume de vendas, ela está aí. Então tu pode arrecadar mais, diminuindo um pouco o imposto e dando mais acesso. Uma lógica perfeita, né? Ônibus, 4,9% de participação, somos o 6º estado
em vendas no Brasil. Vocês podem olhar que até agora nós somos quarto, quinto ou sexto nos segmentos de 4 rodas aí. Aí, senhores, nós vemos para o segmento de 2 rodas. E aqui explica o Rio Grande do Sul perder 2 posições. No setor de 2 rodas, nós somos o 18º estado em vendas. Se em caminhões nós temos 8,4% de participação, no setor de 2 rodas nós chegamos a 1,8%. Custo de CNH, fiscalização, rodovias pedagiadas, então é um pacote de coisas que precisa mudar para que o Rio Grande do Sul possa crescer mais no setor de 2 rodas e acompanhe o que está acontecendo no Brasil. Para vocês terem noção, nós ganhamos em todos os outros segmentos do estado de Pernambuco e do estado de Goiás. E aqui nas motos, Pernambuco vende 18 mil motos a mais que o estado do Rio Grande do Sul. Pernambuco vende 3 vezes mais do que o Rio Grande do Sul vendeu. Goiás vende 9 mil motos a mais, vende 2 vezes mais do que o Rio Grande do Sul vendeu aqui de motos. Então aí está o nosso calcanhar de Aquiles. Implementos rodoviários. De novo, o Rio Grande do Sul vai muito bem, dado até em função da venda de caminhões, acompanha a venda de caminhões. Nós temos aqui 9% de participação na venda de implementos rodoviários no Rio Grande do Sul. Máquinas e implementos, máquinas agrícolas, desculpe. Pois o Breno está aqui à disposição, ele tem conhecimento para falar do setor. Mas o setor de máquinas agrícolas do Rio Grande do Sul é um dos mais importantes do país e é a principal economia aqui no nosso estado. Representamos cerca de 60% da produção nacional. A indústria gera aproximadamente 35 mil empregos diretos e 150 mil empregos indiretos aqui no estado. A safra com previsão aqui no Rio Grande do Sul, a produção deve atingir 36,34 milhões de toneladas, uma redução de 1,3% em relação à safra passada, devido à estiagem que nós tivemos aí. Mas o Rio Grande do Sul continua muito bem no setor agrícola, mesmo sofrendo com estiagem ou alagamento, que é o que nós vemos sofrendo nos últimos 5, 6 anos. Os dados de máquinas agrícolas, como elas não são emplacadas, a gente acaba tendo uma defasagem em relação aos dados. Por isso que a gente não costuma colocar o número de vendas aqui do setor agrícola. Nós temos aqui sempre um número de máquinas agrícolas que foram exportadas do Rio Grande do Sul ou que foram importadas, mas não as que foram comercializadas. E como o nosso negócio é a comercialização do Estado, nós acabamos não passando a apresentação aqui dos números. Só para a gente encerrar aqui, alguns temas e atividades aqui da nossa entidade que passaram no mês de março e que tem no mês de abril. Então nós fizemos aqui um treinamento de inteligência emocional, o segredo para liderar com empatia e conquistar resultados excepcionais. Tivemos um encontro regional no mês de março em Santa Maria, que foi muito proveitoso. Tivemos lá mais de 30 concessionários no auditório. Tivemos todo o staff da Prefeitura de Santa Maria junto conosco. Fizemos aqui a reunião de RH com gerações conectadas, como transformar diferenças de gerações em forças para a sua equipe. Hoje, um dos principais temas da nossa entidade é a formação de mão de obra, é a procura de mão de obra. Às vezes a gente não consegue crescer por falta de gente. No ano passado nós fizemos um verão de emprego, provavelmente vamos repetir esse ano, dado o sucesso que a gente teve no verão de emprego do ano passado. E o nosso setor é um setor hoje que está treinando as pessoas e é carente de profissionais. Portanto, vocês podem colocar isso, nós estamos precisando mesmo de gente. Tivemos aqui na semana passada também uma reunião, uma palestra sobre segurança em eletrificação, já que nós fizemos uma cartilha para veículos eletrificados. Nós tivemos aqui Corpo de Bombeiros, CREA, arquitetos. Então, a nossa entidade também querendo trazer alguma novidade para até desmistificar um pouquinho a história do carro elétrico aqui, em relação a vai incendiar um carro elétrico, tá bom, e aí? Gente, nós não temos essa preocupação hoje quando o carro elétrico está dentro da concessionária, nós não temos essa preocupação hoje na manutenção desse carro dentro de uma concessionária que foi treinada
e recebeu especificações. Nós temos uma grande preocupação com o brasileiro, que é o professor Pardal. Vocês devem ter visto imagens esses dias de um carro elétrico sendo carregado pela janela do quarto andar do apartamento. O cara puxou um fio de uma tomada normal, passa com esse fio pela rua, desce até o carro que está estacionado na rua e bota para carregar. A possibilidade de dar uma encrenca, para não usar outra expressão, tá, é muito grande. E essa é a genialidade do Brasil. Então a nossa preocupação é: vamos fazer uma gambiarra, eu vou botar um alarme no teu carro, eu vou fazer uma gambiarra. Que nós somos especialistas em gambiarra. Então, isso é o que me preocupa e isso é o que a gente tentou desmistificar um pouquinho aqui com essa palestra de segurança e verificação. Agora, para abril, na próxima quinta-feira, nós temos aqui uma palestra sobre valuation, comprar, vender ou crescer a minha concessionária. O Rafael Galante vai estar aqui. Temos na semana que vem atração dos clientes do pós-vendas. Vamos ter, como nós fizemos a reunião em Santa Maria, nós temos o curso de neurovendas em Santa Maria e também temos aqui especificamente para os concessionários, RHs, hoje as novas normas NR01 e os riscos psicossociais dentro das concessionárias, aí, dentro dos trabalhadores. Isso serve para todas as áreas. A questão do híbrido, a tendência é sempre crescer mais e mais rápido em qualquer mercado. Por quê? Porque existem modelos hoje que são puramente a combustão, que estão transacionando, estão transferindo a matriz de energia já para um híbrido leve e depois para híbridos plug-in, como já tem diversos modelos. Então a tendência é que o híbrido cresça ao natural pela migração do formato aí de utilização do veículo. Os elétricos são os carros mais identificados, sem dúvida, mas eles têm cada vez mais encontrado o seu devido nicho, né? Há uma tendência muito grande de carros urbanos, né? Que a autonomia não é tão relevante, você tem um uso cotidiano de curtas distâncias, mas que acaba sendo economicamente vantajoso, e também carros de segmento de carro premium, carros de luxo, que tem entregado performance muito além do carro a combustão ou até mesmo do carro híbrido. Então a tendência é que a gente tenha cada vez mais essa personalização de uso de ambos os sentidos, seja híbrido, seja elétrico, e o carro a combustão, ele, sem dúvida, não vai nos abandonar tão cedo, até porque híbrido nada mais é do que uma combustão com acréscimo de um sistema auxiliar elétrico. Então a indústria em si está evoluindo para isso. A preocupação é que o Brasil não é produtor de tecnologia, e aí quando a gente olha do ponto de vista industrial, desenvolvimento, é uma grande ameaça para o nosso parque industrial. O Brasil tem uma capacidade instalada de produzir 5 milhões de automóveis, está sendo duramente ameaçado por falta de incentivos e desenvolvimento de tecnologia. Então a falta de política de médio e longo prazo nos coloca em um risco elevadíssimo de nós virar bons importadores de veículos. E a nossa indústria, assim, tem sofrido bastante com isso. Mas isso não tem a ver com que os chineses fazem carros mais baratos, por N razões, fazem. Mas é porque nós estamos tendo um apagão de desenvolvimento de produto e tecnologia por falta de condições de cenário, questão de custo no Brasil ou falta de incentivo no Brasil. Acho que isso é um ponto de reflexão importante para nós como brasileiros primeiro e depois como consumidor. A grande questão é qual é o posicionamento do Brasil. Essa resposta é difícil de proferir porque nem mesmo o governo tem sinalizado que as tenha, né? Então esse é o grande desafio. No passado nós tínhamos a marolinha, né? Talvez agora a gente tem que segurar o rojão. E, sem dúvida, essa guerra econômica que a gente está vendo pela TV, quem está no front já está sentindo na prática. Eu acho que o Brasil tem um potencial gigante de se reposicionar, como sempre teve, né? Em virtude de ser um mercado de respeito na parte de automóveis, né?
É uma tendência que a gente tenha um crescimento ao longo do tempo, porque a nossa frota está envelhecendo. A questão é de que forma nós faremos isso, qual o incentivo que virá. É o incentivo à produção, que daí a gente nutre emprego, ou se é para consumo, que a gente vira grandes importadores. Então isso realmente depende exclusivamente de políticas públicas. A questão que a gente vê do posicionamento de governos paralelos aí é que eu acho muito difícil a Argentina ignorar o maior consumidor de automóvel deles. Eu me isolo, não vou comprar mais, mas também vou ter que desativar só, porque eu não tenho mercado que demande a produção da Argentina. Então acho que isso são pressões, né? Hoje, como está barato falar, né, o custo a gente apura depois, e isso está acontecendo. Mas de fato, o grande risco que eu vejo na indústria brasileira é que os maiores investidores das partes fabris do Brasil ou são europeus ou são norte-americanos. E na medida que você fragiliza na origem, e o europeu tem sofrido isso por N razões, e o americano agora por taxação, a vertente de dinheiro que pode industrializar ainda mais o Brasil, desenvolver tecnologias para produção aqui, ela pode ser ameaçada. E aí, sem vir dinheiro, o governo não bota, a montadora não bota, e a gente acaba sofrendo um pouco mais. Essa é a grande ameaça desse movimento aí. E aí você soma isso uma alta taxa Selic, que acaba, num determinado momento, podendo vir a mostrar sinais de queda. Penso que ainda é muito cedo comemorarmos essa fase vencida. Nós ainda poderemos colher os frutos dessa taxa Selic de 14% a 15%. Ela demora um pouco para se manifestar. E ela demora mais ainda para deixar de se manifestar. Então, a reação, a ação e a reação, elas nem sempre agem tão rapidamente. Porque nós temos muitos setores que consomem veículos, muitos setores que consomem motocicletas, muitos setores que consomem máquinas agrícolas. E esses setores interagem entre si de uma forma com que fica muito difícil você prever aonde é que você vai sentir exatamente uma queda no produto interno bruto, vamos dizer assim, do país. Mas ele pode vir num determinado momento de uma forma muito incontrolável, inclusive. Então, só tentando somar a tua colocação antes, penso que hoje o Brasil paga um pouco por ter que importar produtos, porque o produto chega no distribuidor, através do custo Brasil, a um valor que não compensa para aquela montadora fazer o produto no Brasil, pelo volume com que ela vai poder vender. Essa é um entrave que nós temos que resolver, né? Não nós, mas é algo que o país terá que rever isso em algum momento, essa questão estrutural de cobrança de impostos em relação a cenário econômico. Seria isso. Que pode ter de benefício, e um automóvel não deixa de ser um sonho de consumo, principalmente de uma geração 30 a mais, da geração 30 a menos nem tanto, mas a geração 30 a mais, o automóvel Então isso faz com que tu tenha um aumento da comercialização de automóveis, e aí tu tem até uma migração que a gente falava antes ali, de veículos hatch e sedãs para os SUVs, que são veículos mais caros. Tu teve, sim, um aumento de exigência e até de poder aquisitivo do brasileiro que comprou esses automóveis e aderiu a esta nova fase, mas tu tem junto com isso a entrada de pelo menos mais 10 novas fábricas, com novos produtos, com nova tecnologia. E isso sempre movimenta o mercado. Então tu começa a ter ofertas que tu não tinha. Quanto mais competitivo for o mercado, mais agressivas vão ser as montadoras e os concessionários. E o consumidor acaba sendo bem impactado. Nós estamos vivendo um fenômeno hoje, se tu pegar nos últimos 2 anos, a venda de automóveis ela vem crescendo no Brasil, no Rio Grande do Sul, mas a venda por ponto de venda, por concessionária, ela não está crescendo na mesma proporção. Pelo contrário, dependendo da marca, ela vem se dividindo, porque as próprias montadoras exigem que os ROIs
inaugure a 45ª concessionária no estado do Rio Grande do Sul. Então ele vai dividir a venda dele por 45 pontos, não por 44, como ocorria anteriormente. O Brasil é fértil para a questão de automóveis, porque não podemos esquecer, né? Investimento em transporte público não é o nosso forte. E as pessoas precisam se deslocar e a tendência é cada vez mais ao aumento dessa frota. Associado a um envelhecimento da nossa frota, a gente viu a nossa melhor idade média de frota ocorreu em 2013, que veio através de grandes incentivos de consumo em governos anteriores, né, que incentivou o consumo. E isso fez com que a idade do automóvel caísse para a faixa de 12 anos, aí, e hoje já estamos em 17. Então a tendência é que se a gente, como mercado de automóveis associado a uma boa política pública de produção, redução de custo para as montadoras, através principalmente de tributos, ou custo Brasil, tão dito, é a oportunidade de botar em prática uma renovação de frota que faria com que o Brasil se reposicionasse até mesmo a nível mundial. Mas isso precisa, sem dúvida, o alinhamento de produção, tecnologia, legislação e principalmente renda. Porque por mais que o governo incentive de alguma forma, a mão de obra de produção a gente tem, a indústria a gente tem, mas precisa que as pessoas tenham renda, mas renda que possam contratar crédito, possam se utilizar de modalidades de crédito como consórcio, todas as mais variadas, e até mesmo a utilização de veículos na mão de locadoras, porque muitos viram falar já de locação através de carro por assinatura. Isso é uma tendência, um espaço gigante no Brasil, que é tradicionalíssimo em boa parte dos países ao longo da Europa, Estados Unidos. Então existe uma demanda reprimida que é substancial, que pode sem dúvida reposicionar o mercado de automóveis. Para isso, a gente precisa entender um pouco mais aonde a tecnologia, o incentivo através do governo de alguma política que seja sustentável e não só política fiscal, que a gente retome e aí tem um mercado aí que possa flertar com 5 milhões de emplacamento o ano e tem potencial para isso. Tirou todo mundo da zona de conforto, né? Nós como consumidores, nós como representantes aqui de um segmento que está sendo duramente afetado, mas eu acho que isso vai muito além, né? Que é a disrupção de uma cadeia de produção, que todo segmento tem cadeia longa e em algum momento foi globalizado, né? Então a gente pega aí o celular é americano, mas é feito na China. A gente pega o automóvel é feito em Gravataí, mas um bom percentual de componentes vem da Ásia como um todo e até mesmo de outras regiões. Eu acho que tira o conforto que ora parecia existir no mercado produtivo aí de tecnologia, automóveis e a industrial como um todo, ela entrou na segunda disrupção num tempo muito curto, porque quando a gente viveu ali a janela da pandemia, né, que a gente percebeu que a globalização passou a ser uma dificuldade na cadeia produtiva pela falta de semicondutores ou chip, foi uma ruptura, muitos já se adaptaram a isso, para não ficar aquela Ásia dependência em tudo que é lugar do mundo. O objetivo do Trump Inácio talvez seja fazer a segunda disrupção, que é o que a gente está percebendo, para que isso tenha, em benefício dos Estados Unidos, obviamente, no primeiro momento, é que a produção seja mais longa, mas dentro do próprio país, né? Como o Brasil ele acaba sendo muito mais um consumidor de componente para fazer a montagem final, talvez nesse primeiro momento isso beneficie, desde que o dólar permita, né, que o dólar realmente é a moeda de referência. Se ela perde o controle, como nos últimos dias a gente está vendo grandes oscilações, talvez a disponibilidade de componente favoreça a nossa indústria, né, porque a barreira maior está ocorrendo para entrar nos Estados Unidos. Mas, por outro lado, tem todo o desfecho econômico, esse é incerto e duvidoso.
todas as montadoras do mundo na questão de eletrificação. E isto faz com que essas fusões de novas montadoras, criação de novos conglomerados mundiais, venha a ser realmente um fato bastante corriqueiro nos próximos anos. Eu acredito realmente que o número de fábricas que a gente enxergue hoje no cenário mundial venha a se reduzir drasticamente nos próximos 10 anos. E todos eles tendo alguma participação com grupos chineses. Todas as grandes marcas do mundo terão obrigatoriamente que negociar com os chineses. No momento, eles são imbatíveis na questão tecnologia e custo de produção. Não só nos automóveis, são imbatíveis em todas as áreas, e não seria nenhuma surpresa grandes e famosas montadoras de tradição centenária terem que se unir com algum grande grupo chinês que tem, além de tecnologia, muito dinheiro no bolso, os próprios investimentos governamentais nessas empresas. Então é uma linha de pensamento completamente diferente que acaba criando o que nós estamos presenciando hoje, o nível de guerra de impostos. O que sobra a nós fazermos é brigar com as armas que temos. O Trump resolveu brigar com a questão dos impostos. Agora, o quebra-cabeça é grande, porque, como o Zé Luiz falou antes, o telefone americano é fabricado na China. Quer dizer, como é que vai fazer isso aí funcionar e como é que vai fazer os países não ficarem desabastecidos com seus próprios produtos que são fabricados fora da sua origem. Então, seria mais ou menos isso. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acredito que as fusões de grandes grupos vão acontecer no mundo inteiro e, obviamente, isso envolve o Brasil também. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Mega divertido, mega colorido. Você já viu, é tão macio que escorrega no papel. Parece um arco-íris mega colorindo o céu. Eu mega amo desenhar, eu mega adoro pintar. Eu mega quero colorir e me mega divertir. Linha Tris Mega, pra colorir, desenhar e aprender de um jeito mega divertido. Dando seguimento ao nosso jornal, agora é o horário dos esportes. Chegou os esportes com o nosso comentarista de esportes, Fausto Grezana. Seja muito bem-vindo, Fausto.
Olá, boa noite a todos, boa tarde, bom dia também para quem estiver vendo de manhã. Então, bora comentar aí sobre o que aconteceu nesse final de semana de dupla Grenal e também projetar o que tem nessa semana muito importante para a dupla Grenal. É isso aí. Bom, e dando início, nós já temos aqui, Grêmio perdeu para o Ceará. Era esperado, isso prejudica nesse caminho agora de início, o Grêmio perder. Como é que fica essa situação, Fausto? Bom, o jogo contra o Ceará era um jogo já que eu considerava muito difícil, né? Apesar de não ser uma das equipes mais famosas e tudo mais, sempre é muito difícil enfrentar o Ceará lá em Fortaleza. Então, só se esperava um pouco mais de desempenho por parte do Grêmio. Perder lá talvez não seja o pior dos cenários. Às vezes se perde realmente jogando numa condição adversa, mas faltou um pouco de desempenho por parte dos gremistas. O Grêmio parece que perdeu por 2-0 do Ceará e realmente deveria perder por 2-0 porque não foi detentor das iniciativas ou, digamos que, de todas as ações por grande parte da partida. Então, o resultado ficou com aquele sentimento de que o Grêmio mereceu perder por ter apresentado tão pouco. Eu ainda acho que isso faz parte do processo desse trabalho do Gustavo Quinteiros, que é muito difícil para um treinador estrangeiro, e o Grêmio não tem essa cultura de abrir para treinadores estrangeiros. Então, eu acho que tem que ter paciência, mas sim, tem, digamos que, vícios do treinador que parecem que não vão dar certo no Grêmio e ele continua insistindo, eu acho ainda. Para aliviar um pouco a barra dele, temos que dar tempo ao Gustavo Quinteiro, mas a direção do Grêmio já começa a ter que meio que perguntar ou questionar alguns pensamentos do Gustavo Quinteiros, porque nem sempre o que dava certo no Vélez Sarsfield da Argentina vai dar certo no Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Então, fica esse sentimento de o Grêmio não estar evoluindo o tanto que deveria evoluir, e isso pode ser significativo nas próximas partidas. O Grêmio, obviamente, não é um dos candidatos ao título brasileiro, não joga para isso. Então, mas a gente espera que seja um time que dispute vaga na Copa Libertadores do ano que vem. E para isso o Grêmio tem que melhorar, jogando do jeito que está, mesmo nas vitórias. E eu repito, o Grêmio, quando venceu o Atlético em casa, não foi o melhor jogo do Grêmio. O Grêmio venceu em situações meio que do acaso. Não venceu por ser muito melhor no jogo. Então é preocupante, sim, o que vem acontecendo nos últimos jogos, mas isso sim é parte de um processo de trabalho que tem que ter algumas mudanças, mas exige muito da paciência dos gremistas. Bom, mas dando continuidade, bom, nós temos o Grêmio que perdeu, mas nós temos o nosso Inter que venceu o Cruzeiro. O nosso Inter que tem demonstrado realmente uma evolução incrível, né? Acho que a gente nunca teve num momento de tanta satisfação como torcedores colorados com esse crescimento que o nosso Inter tem demonstrado no campo e nos campeonatos, também com essa gestão, né, desse técnico que veio realmente para transformar o nosso Internacional. Conta para a gente como é que foi esse jogo contra o Cruzeiro, como é que está a expectativa do Internacional já desse início. Claro que o campeonato ainda é muito breve, mas essa liderança do Inter tem um sinal de que o Inter vai sim disputar esse título até o final do campeonato. Pode acontecer algo fora da curva e isso não acontecer, mas é difícil tu olhar os desempenhos do Internacional e não colocar o Inter entre os 3 melhores times do Brasil, pelo menos, com muita facilidade. É um 3-0 contra o Cruzeiro, e aí tem, claro, que situações no jogo que fazem isso talvez acontecer, mas a gente fala mais para frente na questão da arbitragem. Mas é inegável falar do quanto o Inter é um time cheio de repertório. O Inter tem jogada pelo lado direito, tem jogada pelo lado esquerdo, tem criação pelo meio. O Inter é um time maravilhoso de se assistir jogar hoje. E não é porque eu sou colorado que eu estou falando isso. É porque realmente é incrível ver um time com tantas variações quanto esse time do Roger. O time do Inter consegue defender e atacar em velocidade, consegue criar quando se tem a bola. Então é um time que parece meio completo para jogar em todas as situações da partida. E o resultado mostra isso, um 3-0 contra o Cruzeiro, seja contra 10 jogadores, contra 11, é um 3-0 formado através da criação do Internacional. E aí eu posso citar o Alan Patrick, que é um cara que já merece vaga na seleção brasileira, ele só não é
titular do meio-campo da seleção brasileira, porque ele não atua no Sudeste. Se ele atuasse em Corinthians, Flamengo ou qualquer um desses clubes, ele estava jogando sim como titular da seleção brasileira, porque o que ele vem desempenhando há um ano e o que ele vem fazendo nesses últimos jogos é realmente o cara que a gente precisa na seleção brasileira, o cara que vai respirar com a bola, que vai pensar um pouco mais no jogo, e ele está desfilando o futebol. Parece que a cada ano que passa ele melhora o seu jogo. Vamos falar do Valência, que jogou muito bem, o Borré, que entrou muito bem, o Wesley muito bem pelo lado direito, o Carboneiro muito bem pelo lado esquerdo, o Fernando, um maestro na primeira função de meio campo, Bruno Henrique muito bem, a zaga muito bem, o Aguirre muito bem, e aí o Bernabé mais uma vez sendo tudo que a gente sempre fala, né? O Bernabé é, para mim, o melhor lateral esquerdo disparado do futebol brasileiro. O quanto ele dá de opção de passe o tempo inteiro, ele passa a linha do jogador o tempo inteiro para receber. Ele é um lateral muito ofensivo que não deixa a desejar na parte defensiva. Então, que maravilha é poder ver o Bernabé jogar. E isso é uma coisa que eu mesmo, defensor do Cudê na época, não perdoaria o Cudê de jeito nenhum, porque o Bernabé veio na época do Cudê, ele não recebia nenhuma oportunidade. Então, o Roger chega, dá as oportunidades e tem na mão simplesmente um dos laterais mais ofensivos que eu já vi jogar no futebol brasileiro. E a cada jogo que passa, ele mostra o porquê ele é tão importante para esse time do Internacional. Não tenho o que falar, a não ser elogios para o Inter. Espero que continue assim, porque realmente está bom demais de assistir o nosso Internacional jogar. Muito bem. E continuando, o que falar da arbitragem nesse início de campeonato, Fausto? Bom, tem dois lances que são bem polêmicos, né? Eu não vou entrar nessa onda dos árbitros que, o Simon falou que o jogador do Cruzeiro merecia ser expulso, fulano falou... Cara, eu tenho a sensação de que a arbitragem é, sim, muitas vezes mal intencionada, né? E a gente sabe que tem clubes que têm esse favorecimento e tudo mais. Mas eu sinto que a arbitragem errou contra o Internacional. Eu acho que o Cruzeiro foi sim prejudicado. Eu não vou fazer aqui um passapano porque era o Inter. Eu acho que poderia ser um cartão amarelo. Eu acho que o Wesley, apesar de girar e ter o domínio da jogada, é um giro muito difícil. Eu acho que ele poderia se desequilibrar também. Tem dois marcadores. Eu fico com. Talvez na regra fosse para vermelho, mas eu sinto que no calor do jogo ali, talvez o amarelo fosse mais justo. Não acho que o Cruzeiro venceria o Internacional, nem seguraria o jogo, mesmo com 11 contra 11, mas acho que a expulsão foi pesada demais. E já o outro lance, que é do Palmeiras e Vitória, se não me engano, aí sim é um pênalti escandaloso, né? Não é pênalti de jeito nenhum, né? O zagueiro toca a bola e depois, na sequência do lance, encosta as pernas dos dois jogadores, mas é um absurdo aquele pênalti ser marcado, porque o jogador pegou na bola. Então, tem que investigar, tem que ver isso, ver se é um erro humano, se não é. Por que que o VAR não manda vir dar uma olhada? Por que que se tem o VAR e ele não checa da maneira correta? Então, é um campeonato brasileiro que se inicia já com muitas polêmicas e muitos lances que são chaves para as partidas. Então, muitas partidas decisivas sendo decididas em lances que são lances duvidosos, né? O do Inter nem tanto, porque se constrói um 3-0 depois, mas o do Palmeiras é um pênalti marcado de maneira bizonha, então realmente ficou o sentimento de que tem alguns jogos que a arbitragem está deixando a desejar, já no início. E é um fator realmente que incomoda, porque a gente vê em muitos jogos e a gente sabe que a gente precisa qualificar cada vez mais esses árbitros, porque existe muita disparidade. E às vezes, para quem assiste, é a sensação realmente de um árbitro que acabou se levando na emoção pelo time. Então tem que ter imparcialidade, não pode ser. Só uma correção, não era contra o Vitória, contra o Sport o jogo do Palmeiras. Né? Perfeito. Bom, hoje nós temos Grêmio versus Grau. O que esperar desse jogo, Fausto? Bom, esse é o jogo que a gente não tem que chegar no programa de quinta-feira e elogiar demais se o Grêmio ganhar por 2 ou 3-0. A gente tem que elogiar se o Grêmio demonstrar desempenho, porque é um jogo que a gente já inicia sabendo que se o Grêmio não vencer por 2 ou 3-0, vai ser um resultado de fracasso, porque o Grêmio enfrenta uma equipe muito fraca, uma equipe que talvez nem perto da parte profissional que o Grêmio tem, então é um jogo que o Grêmio tem que vencer, convencer
e usar esse jogo para justamente dar mais confiança e ritmo aos seus jogadores. É um jogo muito fácil. Se o Grêmio não vencer e convencer, a gente vai estar falando quinta-feira de um fracasso no programa da G Sport. Então eu espero que o Grêmio nos convença e que o Gustavo Quinteiros consiga usar essas partidas que são fáceis da Sul-Americana para dar mais tranquilidade tanto para o seu trabalho quanto para o torcedor gremista que está apavorado com as atuações do Grêmio. É isso aí, vamos torcer porque a gente quer ver a dupla Grenal sendo alvo de destaque, né? Bom, Fausto, queremos agradecer sempre a participação do nosso comentarista, que enriquece aqui a programação do Jornal AG News, deixando aqui espaço de uma mensagem para o telespectador aí na torcida, que na quinta-feira estaremos aqui novamente com mais informações dos esportes com o nosso comentarista. Bom, desejo uma ótima terça-feira a todos que acompanhem o jogo do Grêmio contra o Grau. Hoje, mais tarde, tem um grande jogo também, América de Cali e Corinthians, um jogo muito interessante para quem gosta de futebol. Acompanhe a Champions League, que começou a fase de mata-mata hoje, né? Então, quinta-feira a gente vai trazer os resultados e tudo mais. E nos vemos na quinta para debater muito sobre futebol. Um grande abraço a todos e até quinta-feira. Então é isso aí, não saia da telinha, nós vamos para um breve comercial e já voltamos com o Clima Tempo para o nosso querido telespectador. Até logo, Fausto. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Mega, mega, mega divertido. Mega, mega, mega colorido. Você já viu, é tão macio que escorrega no papel. Parece um arco-íris mega colorindo o céu. Eu mega amo desenhar. Eu mega adoro pintar. Eu mega quero colorir e me mega divertir. Linha Tris Mega, para colorir, desenhar e aprender de um jeito mega divertido. E agora, retornando dos comerciais, vamos para o Clima Tempo. Vamos ver como que vai se movimentar o clima nesta semana para o nosso querido telespectador. Então, nós temos Porto Alegre, nesta terça-feira, com 22 graus de temperatura, 22 Santo Ângelo, 22 Uruguaiana, 21 Bagé. Podemos observar pelo mapa o céu totalmente nublado, bastante nuvens no céu, né? Já uma temperatura mais agradável, possibilidade de chuva bem ali na região, né? Se movimentando no oceano. Então, a gente pode ver que o mapa segue livre de chuva, mas com bastante nebulosidade. Já no estado de Santa Catarina, nós temos 20 graus em Florianópolis, 20 em Chapecó, 16 Lages, já observando que tem bastante chuva, sim, na região, em todo o litoral catarinense, com bastante chuva, inclusive na Serra Catarinense. Nesta terça-feira, no Paraná, 23 graus em Curitiba, 29 em Londrina, 22 em Cascavel, e observando essa movimentação perpendicular de chuva, né? Na região do Paraná também, atingindo ali próximo a Curitiba, divisa com Santa Catarina, Guarapuava, e seguindo ali também na região de Londrina, próximo, com muitas descargas elétricas também. Vamos ver, então, como que vai o clima-tempo para amanhã, na quarta-feira. Quarta-feira, teremos um aumento na temperatura, 24 graus em Porto Alegre, 20 Santo Ângelo, 21 Bagé, e já observando também essa movimentação de chuva que vem atingindo toda a costa do nosso estado do Rio Grande do Sul, atingindo aqui o litoral e vai subindo. Pode ser que essa chuva venha passar aqui pela capital, mas ela vai estar ali atingindo nesta quarta-feira a região de Rio Grande. Vamos ver aqui estado do Santa Catarina, 28 graus em Florianópolis, 19 em Chapecó, 21 Lages, um aumento na temperatura e possibilidade de chuvas isoladas, né? Então, nós temos aqui
na maioria do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bastante nebulosidade e chuvas isoladas. Estado do Paraná, 24 graus em Curitiba, 22 Londrina, 22 Cascavel, também bastante nebulosidade no céu, esse confronto com essa massa de ar frio e com a temperatura que ainda segue alta, né, nessas regiões. Curitiba, possibilidade de chuva também nessa quarta-feira. Então, vamos ver o que nos espera na quinta-feira. Quinta-feira nós teremos 24 graus em Porto Alegre, 23 Santo Ângelo, 20 Bagé, seguindo essa mesma desenho do mapa, né, com chuva aqui na região de Rio Grande, já começa a atingir Bagé, e chega também possibilidade de chuva aqui à capital. Serra Gaúcha, tempo firme, mas com nebulosidade. Nós teremos aqui estado de Santa Catarina, 23 graus em Florianópolis, 21 Chapecó, 19 Lages, já tem uma queda da temperatura, e a gente pode observar pelo mapa que intensidade de chuvas e temporais chegando na região do litoral de Santa Catarina, bem na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, possibilidade de granizo ainda podendo acontecer, descargas elétricas também, a gente pode ver pelas pontinhos lá amarelos, então a gente deixa alerta realmente esse acúmulo de chuva no litoral de Santa Catarina e divisa com o Rio Grande do Sul. E na Serra, tempo firme e nebuloso no estado de Santa Catarina. No estado do Paraná, 22 graus em Curitiba, 25 Londrina, 22 Cascavel, observando, né, o tempo firme e seco na maioria da região do estado do Paraná, possibilidade de chuva também no litoral do estado do Paraná. Trouxemos, então, o clima-tempo para o nosso telespectador se programar. Então, aguardamos você no próximo jornal, agradecemos a sua audiência, a participação do nosso telespectador, sempre porque todo o nosso trabalho é feito para entregar um conteúdo de valor para o nosso querido telespectador. Continue aqui na programação da GTV com muitos conteúdos, muitos programas especiais feitos para você. Até logo!